hoje com o Anselmo Rivete Júnior, do LFDA Minas Gerais. Veterinário, né, Anselmo? Depois eu quero que você fale seu currículo para todos nós conhecermos melhor. O papel, né, do LFDA Minas Gerais no atendimento das demandas laboratoriais para PSC, peste suína clássica. Mesmo eu sendo engenheiro agrônomo, Anselmo, eu percebo claramente, atuando em defesa agropecuária, o tanto que esse assunto foi estressante aqui, né, em Brasília e em nível de Brasil, né? O medo que se tinha dessa doença pular, né, a margem do rio e cair para a área livre, né? O que afetaria completamente o mercado de suinocultura nacional. E para vocês terem uma dimensão onde o LFDA trabalha, né? Mais uma das frentes estratégicas da economia nacional em que nós, dos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária, atuamos, né? Anselmo, fala um pouquinho da sua formação, onde você se formou, se tem a pós-graduação, qual cidade você veio. Eu sou lá de Unai, Minas Gerais. Você é de onde? Boa tarde, pessoal. Então, eu sou de Belo Horizonte, Rodrigo. Eu formei aqui mesmo, em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz a minha graduação em Medicina Veterinária, né? E eu sou cria da UFMG mesmo, porque eu fiz a minha graduação na UFMG, eu fiz o meu mestrado na UFMG, o meu doutorado e estou fazendo o meu pós-doutorado também na UFMG. E todo o meu percurso aí acadêmico, desde o meu 6º período, ele foi voltado para a virologia. Então, eu comecei praticamente meu 2º estágio na virologia, da minha graduação, né? O 2º estágio da graduação, e não saí mais da virologia. E, graças a Deus, hoje eu trabalho com o que eu gosto muito, que é essa área da virologia. Eu transitei um pouquinho por outras áreas do Ministério da Agricultura e pelo Serviço Veterinário Oficial. Então, eu fui fiscal do IMA durante um tempo. Fui cedido para o Ministério da Agricultura, ainda não como servidor. Trabalhei 2 anos em 2007 e 2008 no Lanagro, né, hoje é LFDA Minas, né? Mas antes disso, eu trabalhei na região do Triângulo Mineiro, de Uberaba, Nariz de Minas, tudo. E depois trabalhei, então, vim para o Lanac, tive essa experiência muito boa, 2007, 2008, e a partir daí o meu interesse era voltar como fiscal, mas eu não passei num concurso de 2007 e passei num concurso de 2008 para agente de inspeção. Então, eu fui para o 2º maior frigorífico do Brasil, né, e fiquei lá por 2 anos, em Andradina, São Paulo. Então, eu tive essa experiência também na inspeção, retornei para Belo Horizonte ainda como agente de inspeção, e em 2014, finalmente, eu consegui retornar para onde eu sempre desejei trabalhar, que foi o Lanagro, né, o LFDA Minas, em 2014, onde eu estou desde então, né, com a turma do Marcelo, que é o meu chefe lá no laboratório, em que eu sou mais um que tento ajudar lá o pessoal a essa batalha árdua, que são os diagnósticos aí das síndromes hemorrágicas e das síndromes vesiculares, são os dois principais, as duas principais atuações que o LFDA Minas e o setor DIA e o Laboratório de Diagnóstico de Doenças Virais atuam. E eu vou falar aqui para vocês hoje sobre um tema extremamente importante, né? Como o Rodrigo já colocou, essa questão aí que impacta, né, na pecuária nacional, né, na suinocultura, e é o papel do LFDA Minas no atendimento das demandas laboratoriais para a peste suína clássica e seus diferenciais no âmbito do Programa Nacional de Sanidade Suína. O objetivo, né, do nosso diagnóstico laboratorial para a peste suína clássica, né, é atender à demanda de um programa sanitário do Ministério da Agricultura. Esse programa sanitário, como eu já falei, é o PNSS, Programa Nacional de Sanidade Suína, e esse programa é gerido, né, pelo Ministério da Agricultura, que é o executor, né, o que coordena, né, a execução. Quem executa são as secretarias de agricultura, as agências, né, e autarquias que estão nos estados, são os executores desse programa. Um dos objetivos desse programa, e foi delineado recentemente, é o Plano Estratégico Brasil Livre de Peste Suína Clássica. Porque, como o mapa mostra aqui para a gente, o mapa do Brasil, a gente tem uma área endêmica, onde a gente tem um vírus circulante ainda,
e uma zona livre, que foi obtida em momentos diferentes. Inicialmente, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina teve esse reconhecimento pela Organização Internacional, Organização Mundial de Saúde Animal, antigamente chamada de Organização Internacional de Episodias, por isso essa sigla, né, OIE. Mas o objetivo, então, desse plano é que o Brasil todo seja reconhecido como livre. E aqui ao lado a gente tem um mapa mostrando, né, a situação que a gente tem atual na América do Sul. Então, nós temos também regiões que são regiões ainda consideradas endêmicas, assim como o norte e nordeste do Brasil, e regiões que são consideradas como regiões livres. Dentro aí desse diagnóstico, né, a gente tem principalmente 2 laboratórios oficiais que trabalham para esse escopo, né? Seja através da vigilância passiva. O que vem a ser a vigilância passiva? É o atendimento de amostras de suspeitas clínicas vindos de atendimento de foco pelo Serviço Veterinário Oficial, seja por meio de inquéritos para estudo de atividade viral. Esses inquéritos, basicamente, são feitos, né, pelo LFDA Minas, né, são desenvolvidos, né, as análises laboratoriais, os órgãos de defesa vão a campo coletar, mandam essas amostras e a gente faz esses inquéritos soroepidemiológicos. O LFDA Pernambuco ele teve um papel muito grande, né, porque ele era o executor, né, dessas análises de vigilância passiva até a gente ter a nossa estrutura biossegurança nível 4. E a diferença mais que eu gosto de ressaltar aqui é porque o LFDA Pernambuco ele está na zona infectada, então ele precisa do nível 2. E no caso, o LFDA Minas, ele para manipular o vírus, ele tem que estar com uma estrutura de biossegurança, por isso ele precisa de ter uma estrutura de biossegurança nível 4 para manipular esse vírus. Então, a partir do momento que a gente teve essa estrutura, a gente praticamente abraçou esse diagnóstico, mas o LFDA Pernambuco ele ainda é considerado um backup. No caso de uma emergência, pode ser lançado mão para poder fazer essas análises de peste suína clássica, e eles ainda fazem algumas análises, como eu vou falar mais para frente. No caso dos nossos credenciados, que estão junto com a gente nesse escopo, né, nós temos todos os órgãos que são órgãos públicos também. Então, nós temos o Centro Diagnóstico Marcos Henriette, o Instituto Biológico, o CEDISA, o IMA e o IPDF. E esses credenciados, eles trabalham juntos principalmente no diagnóstico das granjas de reprodutores de suínos certificadas. Porque a gente tem uma gama de enfermidades que a gente tem que fazer o diagnóstico para essas granjas, conhecidas como GSC, e uma dessas enfermidades é a peste suína clássica. De 6 meses, eles têm que ser feito as análises nessas granjas. E essas amostras vão, inicialmente, para esses credenciados. E esses credenciados fazem um teste de triagem, que é um teste por ELISA. Eventualmente, esse ELISA pode ter algum positivo, vou explicar mais para frente qual é a razão desse positivo, mas essas amostras positivas, elas são encaminhadas, né, para o LFDA Pernambuco. Atualmente ainda é feito assim, né, para fazer um teste confirmatório, que é o teste de neutralização viral. Então, amostras positivas, feitas pelo credenciado, quando positivas, são encaminhadas para o laboratório oficial, principalmente o LFDA Pernambuco, para fazer um teste confirmatório de neutralização viral. Então, um teste sorológico, né, desses 2. Nós estamos nos preparando para poder abarcar todo o escopo de peste suína clássica através da validação. A gente já tem um procedimento escrito, mas estamos validando a técnica de neutralização viral para poder começar a fazer também junto com Pernambuco, ou até mesmo substituir Pernambuco aí, a critério da coordenação. Então, só para a gente entender um pouquinho o contexto da peste suína clássica, né? A gente então faz, né, o Serviço Veterinário Oficial faz o atendimento de suspeitas, né, no campo, né, essa vigilância passiva, e o veterinário no campo, ele consegue chegar a um diagnóstico que a gente chama de síndrome hemorrágica. Esse é o diagnóstico clínico que o veterinário provém no campo. Esse diagnóstico clínico, ele advém de lesões, principalmente de lesões hemorrágicas em pele e vísceras. Então, algumas fotos aqui do lado. Essas fotos eu consegui com o Taqueta, que é o coordenador do Programa Nacional de Sanidade Suína. São fotos recentes dos surtos que a gente teve em 2019, né, no Ceará, no Piauí, e algumas de livro também, não são todas dos surtos, não. Mas a peste suína clássica, além dessa síndrome hemorrágica, ela também pode causar sinais reprodutivos e sinais neurológicos. E isso aumenta a quantidade de doenças diferenciais que a gente tem que fazer o diagnóstico. Então, diante disso, do diagnóstico clínico, ele só indicar para a gente que é uma síndrome hemorrágica, aí vai ter uma série de doenças junto com a peste suína clássica,
o diagnóstico laboratorial se mostra essencial para poder fazer a confirmação do foco. Então, diante disso, o laboratório é parte e peça fundamental para poder a gente ter uma confirmação do foco. Algumas causas, né, da síndrome hemorrágica, causas infecciosas, né, a peste suína clássica, que é o tema aqui, peste suína africana, que é uma doença extremamente importante, que o mundo está passando por um problema muito grande que se iniciou no Sudeste Asiático e agora está espalhado, inclusive, no leste europeu, com grande quantidade de casos. O último país que teve problema em suínos acelvajados foi a Alemanha, então isso é uma coisa que a gente tem que tomar todo cuidado e se preparar para poder que a gente não volte a ter, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, essa doença que o Brasil já teve, né, a entrada da peste suína africana e conseguiu se ver livre em 1984. Outras causas infecciosas para a síndrome hemorrágica, erisipeliose, salmonelose e pasteurelose. São doenças bacterianas mais comuns, né, mas que também tem um confundimento aí dentro das síndromes hemorrágicas. E outras causas que podem ser não infecciosas, como deficiência de vitamina K, intoxicação por rodenticidas, né, de cumarínicos, e até mesmo reações imunomediadas podem causar essas lesões na pele e está como causa aí das síndromes hemorrágicas. Como diagnóstico específico diferencial de peste suína clássica, a gente pode colocar como principal, né, a peste suína africana, né, mas também o BVD, que é a diarreia bovinavírus, circovirose, uma síndrome multissistêmica, né, que tem uma série de sinais clínicos, dentre elas alguns sinais confundíveis, né, com a peste suína clássica, encefalomielites virais, esse é um diagnóstico muito importante diferencial para PSC, o Algesic, né, causa uma síndrome neurológica, como a gente viu, o PSC também pode ter sinais neurológicos. E as doenças bacterianas que eu tinha citado anteriormente, incluindo aqui a Pasteurella multocida, também como diagnóstico diferencial para a peste suína clássica. A mais importante é a peste suína africana, e aqui eu coloquei um comparativo de sinais clínicos mostrando, né, a peremia cutânea, que acontece nas duas enfermidades, tanto na clássica quanto na africana, cianose extremidades, então, da mesma forma que na face e nas orelhas desse animal, peste suína clássica africana, e petequias, que muitas vezes se convalescem e geram sufusões, né, são essas lesões na pele do animal, né, hemorrágicas, e que também são confundíveis e não conseguem fazer um diagnóstico diferencial, né, só clínico, do que seria a peste suína clássica ou o que seria a peste suína africana. Esse é o nosso laboratório, né, a estrutura do nosso laboratório, em que eu mostro os lugares onde a gente faz as análises específicas da peste suína clássica, né. Então, a gente tem inicialmente aqui no nível 1, o setor de cultivo celular, é um setor onde a gente faz a preparação das linhagens celulares, principalmente visando o isolamento viral. A gente tem aqui, nessa posição, na parte branca, o laboratório de nível 4, que é o laboratório onde a gente recebe as amostras e faz a primeira inativação viral e onde a gente faz o isolamento viral. Aqui o laboratório de sorologia e isolamento para diferenciais, que é o laboratório diagnóstico de doenças virais, e aqui à direita, o laboratório de biologia molecular, né, que hoje está associado com o de diagnóstico de doenças virais, onde a gente faz as provas moleculares. Então, nesse laboratório, né, nível 4, né, a gente tem duas principais atividades, que é inativar a amostra, retirar um fragmento dessa amostra para fazer a parte molecular e um outro fragmento para poder fazer o isolamento viral, então, dentro dessas instalações. Nessas instalações, a gente tem tanto o vírus da peste suína clássica, as nossas cepas de referência, os nossos isolados, que a gente tem, isolados brasileiros, e a gente também tem o vírus da peste suína africana, os isolados de 1984, e recentemente um isolado que a gente tem na Espanha, eu vou comentar um pouquinho mais na frente sobre ele. No nível 2, a gente faz as técnicas sorológicas, né, para vigilância em QEPs diferenciais, para PSC, né, o Algesic é um dele, e fazemos também a coloração do isolamento, que iniciou-se dentro lá do nível 4 e termina aqui no nível 2, após ser inativado. Vou comentar também um pouquinho mais na frente. O nível 1 é onde a gente faz os PCR, sequenciamentos, né, e incluindo aqui o setor de cultivo, a preparação das células para o isolamento. Aqui algumas fotos, né, ilustrativas, né, do corredor de nível 4. Eu acredito que nem todo mundo tem a possibilidade de entrar nesse laboratório, o acesso é mais restrito, mas para vocês terem uma dimensão do laboratório, ele tem todo o controle de pressão negativa, portas herméticas, toda a rede de esgoto, antes de ser jogado na rede de efluentes normais, ele é autoclavado, né?
uso de pressão negativa em cascata, cabines de segurança biológica, então todos os cuidados para poder impedir um possível escape viral, né? Aqui também a gente conta com uma sala de microscopia para poder a gente ver as nossas células durante o isolamento, então toda uma estrutura para poder propiciar esses diagnósticos. Aqui, para vocês terem uma noção do fluxo de trabalho e eu gosto de mostrar mais esse fluxo e pensei em mostrar ele para poder ver a quantidade de pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Então, o trabalho inicial ele começa lá na recepção de amostra, então o pessoal da recepção de amostra tem como tarefa, à medida que ele vê síndrome hemorrágica com vesicular, eles rapidamente têm que entrar em contato com a gente, e essa rapidez para esses diagnósticos, tanto para hemorrágicos quanto para vesiculares, ele é a tônica do nosso trabalho, né? E essas amostras, né, não são abertas na REC, a caixa vai inteiramente para dentro do nível 4, onde são feitas as técnicas de isolamento viral e onde é feito a inativação das amostras. Então, o fragmento é inativado e essas amostras vão para a biologia molecular. Essa é a prova em que permite a defesa sanitária tomar ações. Por quê? Se eu tiver um positivo aqui, a propriedade que está interditada, as medidas são reforçadas nessa propriedade para poder a gente conter esse foco, tá? Então, já na prova molecular, eu já tenho as medidas de ação sanitária mais fortes, né, do foco. O isolamento viral, como eu falei, ele é feito numa plaqueada, a princípio são 2 passagens, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas começa numa placa, faz uma primeira passagem, uma segunda, e depois ela é inativada, né, para poder sair, termicamente, para poder sair para o nível 2, onde a gente vai fazer a coloração do isolamento, e assim como a gente vai também retirar as amostras, né, de soro inativadas também termicamente, para poder fazer os diferenciais e a sorologia também para a peste suína clássica. Eventualmente, né, a gente, diante, por exemplo, de algum efeito citopático muito diferencial, a gente pode encaminhar, por exemplo, para molecular para confirmar esse isolamento. Por exemplo, um diferencial qualgés, que a gente pode confirmar esse isolamento em célula, voltando ele aqui para a biologia molecular. Já as amostras de inquérito, né, para uma análise de risco, são animais que não estão com estomatologia, são áreas normalmente livres, né, ou mesmo se virem de áreas com foco, são animais que não apresentaram sinais, essas amostras são encaminhadas diretamente para o nível 2, para ser realizados esses inquéritos. Então, propriamente falando do diagnóstico de peste suína clássica, tem essas outras denominações, cólera de porcos, o febre dos porcos, né? Para falar de diagnóstico, não tem como, eu tenho que falar um pouquinho sobre o vírus, né? Então, essa família Flavivirida, para a gente, um dos mais conhecidos vírus que a gente tem é o vírus da dengue, o vírus da febre amarela, então está dentro dessa família Flavivirida. E o gênero é o pestivírus. É um vírus RNA, isso vai impactar para a gente nas provas moleculares, para saber que tipo de técnica que a gente vai fazer. É uma de fita simples e envelopado. Envelopado muito importante, porque a gente tem uma proteína justamente aqui nesse envelope, que é E2, que é uma proteína conservada, que vai ser ela que vai direcionar para a procura nossa, para anticorpos contra essa proteína. Então, tudo isso, esses detalhes, vão ser importantes para a gente entender. E apenas um sorotipo é encontrado com pequenas variações antigênicas nessas amostras. Isso é muito bom, porque isso diz para a gente que não tem diferença de sorotipos, isso facilita o diagnóstico sorológico. A gente tem 3 grupos genéticos, né, identificados pela análise filogenética dos isolados de vírus. Eles são separados basicamente em grupo americano, grupo europeu e grupo asiático. Aqui eu coloquei um esquema, né, mostrando os diagnósticos para a peste suína clássica. Então, a gente tem, basicamente, identificação do agente ou identificação sorológica. Dentro da identificação do agente, a gente tem métodos imunológicos para detectar o agente, o isolamento viral e métodos moleculares. Dentro desses métodos imunológicos, a gente tem imunoperoxidase em tecidos ou imunofluorescência, né? Isso, basicamente, é só uma forma de revelar, tá? Mas isso é feito diretamente no tecido do animal infectado e você consegue ver a presença do vírus. O isolamento viral é feito em cultivo celular, é um vírus que não causa efeito estopático, então, ao contrário, por exemplo, do vírus da febre aftosa, que eu consigo ver a célula destruída, no vírus da peste suína clássica, eu preciso de ter um anticorpo para poder revelar, marcado com alguma coloração, para poder revelar para mim a presença do vírus. E nos métodos moleculares, o RT, que é PCR, eu acho que por causa da Covid-19, né, a gente tem ouvido falar bastante, né, popularizou RT, PCR, né, então aqui
No caso, o Q aqui está relacionado a real time e o RT é por causa daquilo que eu falei anteriormente, ser um vírus RNA, então está relacionado a transcriptase reversa. É necessário primeiro eu transpor essa fita, né, simples de RNA para um DNA complementar, para depois eu fazer o meu PCR normal. E o sequenciamento genético. Desses testes, né, de identificação do agente, o único que nós não temos no laboratório, por não ter uma necessidade direta, ele está mais relacionado a pesquisas, né, então relacionado à pesquisa da patogenia do vírus, né, então seria mais relacionado para instituições de pesquisa, seria essa imunoperoxidase, imunofluorescência principalmente, né, em tecidos, né, mas as outras todas nós temos metodologias consolidadas e validadas, tá? Nos testes sorológicos, a gente tem o teste de ELISA, que é o teste de triagem que eu falei, e o teste de neutralização viral, pelo qual a gente faz a coloração com a imunoperoxidase. Também temos a metodologia toda consolidada, de acordo com as marcas dos kits, né? No caso da neutralização viral, a gente já tem a metodologia e estamos em processo de validação. Como métodos acreditados, né, nós temos os métodos moleculares e os métodos sorológicos, uma vez que são escopos extremamente importantes, né, para o Departamento de Saúde Animal e, consequentemente, a gente precisa ter um controle maior para esses ensaios. O isolamento viral ele pode ser feito nas tonsilas, né, as tonsilas são as amígdalas, né, também tem essa denominação, né, dos suínos, nos linfonodos regionais, baço, rim, fígado, praticamente todo tecido hematocitopoético, ele pode ser feito o diagnóstico, né? Sangue também é possível ser feito, principalmente em animais com hipertemia, que indica que o animal está em viremia. Esse material, ele sofre um processamento, é macerado, né, com areia estéril, MEM, filtrado, colocamos antibióticos, fungicida, para a gente colocar no meio de cultivo celular, que são utilizadas garrafas, onde crescem no fundo dessas células. E como eu falei anteriormente, esse vírus, ao contrário de outros vírus, por exemplo, vírus algésico, vírus do BVD, vírus da febre aftosa, que causa efeito estopático, esse vírus não causa efeito estopático. E é por isso que é necessário a gente fazer uma revelação. A gente pode revelar pela imunofluorescência ou podemos revelar pela imunoperoxidase. A nossa metodologia, eu vou falar um pouquinho mais à frente, está padronizada para a imunoperoxidase. E, no caso do isolamento viral, também já tem uma validação bastante consolidada para esse isolamento. Aqui é uma visualização, né, desse cultivo de célula, um aumento de 40 vezes, né, essas células em vermelho marcadas são células infectadas, aqui está um foco de infecção, daqui, quando a gente tem uma multiplicação viral, o vírus passa e infecta uma outra região. Isso aqui é um isolamento positivo, né, de um foco no Ceará. Esse aqui é um microscópio que foi adquirido há menos de um ano e pouquinho, não estou me lembrando muito bem, mas ele é bem recente no laboratório, nós temos 2 dele, em que ele tem uma câmera acoplada, um tablet, né, e que permite tirar fotografias, né, desses isolamentos. Uma colega nossa, Amanda, fazendo a visualização, e a gente tem um outro desse no setor de cultivo celular, esse aqui fica dentro do nível 2. Então, os testes sorológicos, como eu falei, um teste positivo, que é o teste de triagem, um teste positivo nesse teste de triagem, ele tem que ser necessariamente confirmado pela neutralização viral, pela coloração, né, com essa imunoperoxidase em cultivo celular. Isso é feito em placas de 96 wells. E qual que é a importância dessa neutralização? Porque ele consegue diferenciar reações inespecíficas com o BVD. Então, como eu falei para vocês, apesar do vírus da peste suína clássica ele não ter uma grande variação de cepas, né, que vão dar sorologias diferentes, ele dá uma reação cruzada com outro peste vírus, que é o vírus da diarreia bovina vírus, que é o vírus do BVD. Então, eu preciso fazer essa neutralização viral para fazer essa diferenciação. Aqui mostra para a gente as leitoras de ELISA que a gente tem no laboratório, quase todos os equipamentos que são críticos para o ensaio, a gente tem 2 equipamentos, né? E esses 2 equipamentos a gente mantém eles com a rede RBC. Quem tem um, não tem nenhum, estragou um, a gente tem outro, é um ensaio que a gente não pode parar de fazer, porque é um ensaio extremamente importante, né? Então, como eu falei, o ELISA ele vai buscar anticorpos contra essa proteína E2, que é uma proteína conservada, imunodominante, ela produz uma grande quantidade de anticorpos contra ela quando o animal está infectado, mas pode promover reações cruzadas com outros pestivírus. E dentre eles, o vírus da diarreia viral bovina, então é um vírus que infecta bovino, mas eventualmente ele pode infectar suínos, não causa doença, infecta, mas não causa doença,
mas produz anticorpos contra o vírus. Então, pode ter reação cruzada, e a gente está com um positivo para eles, achando que é peste suína clássica, na verdade é BVD. E temos um outro vírus, que é a doença das fronteiras, normalmente infecta o ovino. Esse também pode dar reação cruzada, mas, felizmente, no Brasil, é uma doença exótica, então é um que a gente não se preocupa tanto, né? Então, amostras positivas devem ser confirmadas pela neutralização viral. Então, aqui só um esquema mostrando justamente isso, que dentro da família Favivirida, né, dos gêneros pestivírus, a gente tem, aqui está em espanhol, né, a peste suína clássica, o BVD e a doença das fronteiras, né? São vírus, né, que apesar de ser vírus distintos, eles têm uma homologia muito grande entre suas proteínas, entre o seu genoma, com homologia bem alta, e causa essa sorologia cruzada, por isso que a gente tem que fazer provas, né, no caso, a neutralização viral, para fazer uma diferenciação aí do ELISA. Aqui só um esquema para poder a gente ver a família Flavivirida, que a gente tem uma divisão entre gêneros hepacivírus, flavivírus e pestivírus. Esse hepatite C, né, foi o último prêmio Nobel, né, que teve, né, foi de duas pesquisadoras que estudaram esse vírus. E aqui dentro do flavivírus, a gente tem o vírus da dengue, febre amarela e encefalite japonesa. Isso aqui também é uma zoonose, mas, infelizmente, também a gente não tem ela no Brasil. E aí, o nosso gênero de trabalho, né, que seria os pestivírus, e aí o vírus da peste suína clássica, da diarreia bovina, e outro também exótico, a doença das fronteiras, que a gente não tem no Brasil. A neutralização viral nada mais é do que o cultivo celular. A gente tem cepas, né, de referência, então cepas do laboratório, a gente infecta esse cultivo. Aqui esse anticorpo seria o anticorpo teste que a gente está procurando. A gente vai ter desculpa, coloquei aqui, mas não é o momento. A gente vai ter um anticorpo específico que vai ligar contra esse anticorpo que a gente está procurando, e depois um anticorpo anti-espécie marcado, né? Pode estar marcado com a fluorescência, e no caso, essa a gente vai ver no microscópio de fluorescência dessa maneira, né? E a gente precisa de um microscópio específico de fluorescência para fazer essa leitura, ou como a técnica está padronizada no nosso laboratório, marcado com a peroxidase, e aí a gente tem uma facilidade maior para essa técnica do uso do microscópio óptico normal. Isso não tem diferença de sensibilidade, é só a forma de coloração mesmo. Um diferencial para a peste suína clássica, muito importante, que a gente falou, é a neutralização viral para o BVD. Então, aqui a gente vê uma foto com a monocamada normal, no aumento de 10x, de uma célula, né, de célula renal de bovino, e a gente aqui vê os efeitos topáticos, né, aqui no caso do BVD, causando efeito estopático, e aí a gente faz o teste sorológico de neutralização viral para pesquisa de anticorpos, utilizando como arcabouço, né, esse cultivo celular infectado, para poder ver se vai neutralizar, impedir que tenha um efeito citopático ou não. Outro diferencial importante, que também é feito a neutralização viral ou vírus neutralização, é a mesma coisa, né? E também feito o ELISA, é o Algesic, que eu falei para vocês, que dá aqueles sinais nervosos que podem ser confundidos aí com a peste suína clássica. Temos também técnicas moleculares, todas elas, né, com metodologia consolidada, padronizada, né, e alguns também com acreditação e todos validados, todos em condições de uso. A biologia molecular, né, a estrutura que a gente tem no laboratório para poder fazer isso, não é só a estrutura de NB4, a gente tem estrutura também muito boa de separação para prevenir contaminação. Por quê? Dentro da biologia molecular, nos conceitos que a gente tem que ter de separação de ambientes, para poder impedir essa possibilidade de ter uma contaminação. Uma ação cruzada, né? Então, a gente tem uma sala de extração de ácido nucleico, uma sala de preparar de mix e amplificação, com vários ambientes nessa sala, e uma sala de eletroforese e sequenciamento, também separada dessa sala de eletroforese e sequenciamento. Então, um fluxo direcional que a amostra inicia na sala de extração e termina, né, numa sala de eletroforese, ou se eu estiver fazendo um PCR em tempo real no próprio equipamento, mas um fluxo para impedir que a gente retorne, por exemplo, com uma quantidade de amplicons aqui, né, de material amplificado, e volte para cá, para essa sala, e ele venha contaminar a minha amostra inicial. Isso a gente não tem, porque a gente tem uma estrutura que permite para a gente ter essa separação. Então, essa é a foto, né, da sala de extração, a colega iniciando um procedimento para extração manual, né. Mas a gente tem também equipamentos, extratores automáticos. Esse equipamento ele facilita muito para a gente, e durante os surtos eles são muito úteis. Por quê? Porque permite a gente fazer uma grande quantidade de amostras, então automatiza todo o nosso processo. Cada um desses extratores permitem fazer 16 amostras, sem que a gente tenha tanta manipulação
e tem um tempo maior da análise. Sala de preparação de mix e amplificação, a gente tem áreas separadas também dentro dessa sala, uma sala para preparar o mix, para preparar os insumos para a reação, uma sala para aplicar as amostras, né? E a sala onde ficam os termocicladores, né? E aí os termocicladores convencionais, de real-time, ou até mesmo PCR digital, todos aí para poder dar esse suporte para a gente na parte molecular. E uma sala de eletroforese aqui mostrando, né, o que é a Agility, né, onde faz um gel, no caso de for fazer alguma reação convencional, ele também é um equipamento automatizado, mas também a gente pode fazer o gel da forma manual, né, normal, né, para poder, muitas vezes, a gente fazer uma purificação de uma banda que a gente vai sequenciar no futuro, né. Aqui os sequenciadores que a gente utiliza, né, então a gente tem um sequenciador de fragmento, uma parte do genoma que codifica para um determinada região do vírus, né, a gente pode utilizar, ou até mesmo sequenciamento de nova geração, que permite fazer um sequenciamento completo, né, do vírus, né. Isso é muito importante para os estudos de epidemiologia molecular que a gente faz, que eu vou mostrar uma árvore filogenética das amostras do Ceará, Piauí, né, e Alagoas, que a gente teve recentes surtos, né. Agora, recentemente, a gente está em casa, a gente pode comentar um pouquinho nisso, né? A gente está passando por dificuldade com relação aos insumos. Todo ensaio tem, a gente sabe das dificuldades que tem em determinados momentos, né? Com relação também ao sequenciador de fragmentos, uma dificuldade com relação ao equipamento, porque o computador que estava ligado a ele teve um problema e o software, ele é pago pela empresa, então vai precisar comprar o computador de novo, instalar o software, né? Então, mas isso, para mim, não vejo como um problema iminente, porque às vezes a gente vê um copo, né, que está meio vazio, e fala assim, copo pela metade, desculpa, e aí a pessoa fala assim, não, eu estou meio vazio, esse copo está meio vazio. Mas eu prefiro ver, né, que esse copo pode estar meio cheio, porque com a rede dos LFDAs, esse problema a gente tem superado, porque quando a gente tem essa dificuldade de insumos, né, que todos nós temos para os nossos ensaios, a gente está contando com o LFDA de Goiás para poder fazer a corrida dos sequenciadores. Então, é melhor a gente ver que o copo está meio cheio e que a gente tem essa rede, esse apoio, quando um ensaio nosso tem algum problema, né? Então, a gente tem essa vantagem de estar trabalhando em rede, e isso é muito bom, né? Tem alguns colegas que acham que talvez isso seja ruim, né? Então, poxa, eu acho que isso é mijo, nem água não é. Eu acho que não é por aí. A gente tem que trabalhar mesmo em conjunto e um apoiando o outro nas dificuldades, né? Isso é normal. Então, a gente tem aqui, né, como técnica molecular, o RT-qPCR, né? Ele detecta uma região não traduzida, 5' NTR, que são uma região conservada para a peste suína clássica. A gente não faz só uma prova de PCR, a gente normalmente corre 2 provas, então são 2 autores que preconizam 2 primes, 2 regiões, Erwin e Hoffman, né, que está dentro da metodologia do laboratório. E é um método normalizado pela OIE. Apesar de ser normalizado, a gente faz todo o processo de validação, tá certo? E tanto a gente faz também um processo de validação quando a gente vai utilizar pool de sangue. Tem alguns inquéritos, seja por morte de animais ou animais acelvajados, que vem uma grande quantidade de sangue. Então, a gente tem alguns trabalhos em alguns estados em que o pessoal tem convênio com caçadores e, à medida que eles abatem esses javalis, esses caçadores coletam o sangue desses animais e a gente fez uma validação para poder, com a mesma sensibilidade da técnica, conseguir fazer um pool e conseguir fazer a análise em uma quantidade maior de animais, principalmente desse sangue que vem aí para essas situações, né? E o sequenciamento genético, normalmente a gente tem como foco a proteína E2, aquela mesma proteína que eu falei que direciona para anticorpos nas provas sorológicas. Temos metodologia também para ela, com aproximadamente, né, nesse sequenciamento de fragmento, normalmente 800 nucleotídeos, num primer que foi desenhado dentro do laboratório, né, pelo nosso mini gênio, né, que é o Antônio, né, o Juninho. Então, a gente consegue fazer esse sequenciamento e principalmente para o estudo de epidemiologia molecular, para poder ver de onde é a origem dessas cepas, né? Então, aqui o sequenciador de fragmento e aqui o de nova geração. Essa árvore filogenética, ela ficou bem pequenininha, eu reconheço, mas eu acho que dá para a gente ter uma noção. Cada raminho desse aqui seria uma cepa, né? E aqui as mais importantes cepas que já foram isoladas, e aqui ampliando um pouquinho, são as cepas, né? Que a gente teve nos focos, que começaram no final de 2018, começou os primeiros sinais, mas foram detectados em 2019,
principalmente em 2019, no Ceará e no Piauí. E essas cepas, por epidemiologia molecular, por análise, né, filogenética, a gente viu que eles estão no genoma 1.5 e 1.6. Lembra que eu falei para vocês que tinham 3 grupos, né? Então, elas se encaixaram aqui bem relacionadas, né, bem próximas, né? Já a cepa de Alagoa, ela já não teve uma relação tão grande com as do Ceará e do Piauí, mas ela teve um relacionamento muito grande com outra cepa que já foi detectada, né, no Brasil, em Barra do Corvo, no Maranhão, no ano de 2000. Então, isso tudo indica para a gente uma possível origem, né, e que temos cepas diferentes circulando. Essas cepas do Ceará e do Piauí tiveram sintomatologia clínica. Esse foco, que foi um foco único do Alagoas, não teve sintomatologia clínica. É relatado algumas cepas, né, de persina clássica, que tem uma baixa virulência e baixa patogenicidade. Então, o vírus não é bobo, ele se adapta e seleciona algumas cepas que não vai matar o hospedeiro, não vai causar dano e o vírus vai continuar sobrevivendo, né? E são esses casos, possivelmente, que aconteceu aqui no Alagoas. Um diferencial muito importante para a persina clássica, né, que a gente sabe hoje que o mundo está tendo diversos focos, é uma preocupação muito grande para a gente no laboratório, de estar preparado para o diagnóstico, é a peste suína africana, né? Então, por isso, a gente fez a aquisição junto a um órgão de referência, né, um laboratório de referência para a UE e para a União Europeia, que é o INIA, né? E a gente adquiriu um painel de soros, de amostras positivas e negativas, um painel de tecidos, e adquirimos o vírus da peste suína africana, que está adaptado em vero. O vírus ele não causa efeito histopático na célula, mas esse vírus adaptado por passagens sucessivas em cultivo celular, no caso dessa linhagem de células, ele fica adaptado, vero, ele fica adaptado, e aí a gente pode utilizar esse vírus adaptado para fazer principalmente a prova, né, de neutralização viral, né? Então, é uma coisa muito importante para poder a gente fazer, porque no caso da peste suína africana, as amostras positivas no ELISA, a gente também tem que ser confirmado no teste de imunoperoxidase, e a gente vai utilizar esse vírus que a gente importou. Demorou quase 2 anos para a gente conseguir importar esse vírus, mas ele já está lá dentro do laboratório. Inclusive, os tecidos, né, que vieram, a gente já fez uma ampliação do relatório de validação para as provas moleculares. Os soros, a gente já fez uma ampliação para a validação dos ELISAs, né? E agora a gente vai começar a fazer, no caso da imunoperoxidase. A gente tinha um vírus, né, adaptado, né, do foco de 1984 que teve no Brasil, e a gente já fez alguns ensaios iniciais que foram bons, né? Tiveram resultados bons, e agora com essa cepa de referência, esse vírus de referência, a gente vai conseguir dar prosseguimento. As técnicas moleculares para a peste suína africana também estão todas validadas e todas de acordo com o método que está normalizado pelo OIE. Ele detecta um fragmento que codifica para a proteína P72 do capsídeo viral, e isso dá uma segurança muito grande, né, com relação a essa doença que nos preocupa tanto. Na sorologia, como eu falei, o teste inicial é o ELISA. No caso da peste suína africana, nas amostras que são extremamente patogênicas, não dá tempo nem do animal produzir anticorpos. O animal normalmente vem a óbito sem produzir anticorpos. Mas o mais importante desse teste sorológico está relacionado à procura de anticorpos em animais acelvajados, que tem uma resistência maior, muitas vezes, à peste suína africana, e aí vai ser um monitoramento que a gente vai ter que fazer caso o vírus entre no Brasil, né? Então, a gente tem o teste de ELISA e a confirmação pela neutralização viral, né, pela imunoperoxidase, né? Esse teste é o que eu falei, que a gente está em validação utilizando a cepa que a gente importou. Mas essa foto é uma foto de uma neutralização viral, uma imunoperoxidase, em que a gente utilizou esse vírus de 1984 e a gente já conseguiu alguns resultados bastante adequados aqui, que nos dá um direcionamento que com o vírus adaptado a gente vai conseguir fazer essa validação completa. Os focos de peste suína clássica que a gente teve em 2019 foram 68 em 28 municípios, né? Então, teve 3 estados, Alagoas, Ceará e Piauí, e no mapa que mostra, né, esses focos que ocorreram, e aqui no Alagoas teve somente um foco, né? E a quantidade de amostras que a gente processou só no ano de 2019, para doenças hemorrágicas, né, que vai enquadrar aqui peste suína, tanto nas hemorrágicas quanto nas nervosas, considerando só os suínos, né, a gente teve 5.149 amostras processadas, com 7.015 ensaios, e para nervosas, né, 155 processadas e 164 amostras. Então, foi um período de muito trabalho, né, que a gente teve durante esses focos que tiveram em 2019.
E só para ter um dimensionamento da importância dessas doenças hemorrágicas, da síndrome hemorrágica para o nosso laboratório, tanto que isso pesa de trabalho para a gente, esse gráfico mostra para a gente, né, que ele está praticamente igualado com as doenças vesiculares, né? A doença de equino também tem uma grande quantidade de amostras, mas aqui no caso é anemia, é um teste muito simples de ser feito, o DGA, não dá um trabalho tão grande quanto essas duas síndromes, né, que é a síndrome hemorrágica e vesicular, que tem uma gama de testes diferenciais, né, isolamento e assim por diante, e isso demonstra, né, o trabalho que a gente tem nesses dois escopos, né, para o nosso laboratório. Já em 2020, a gente teve aí, né, uma grata infelicidade de aparecer, infelicidade ou não, isso aqui acho que demonstra que o Serviço Veterinário Oficial está atuante, que está conseguindo também detectar, né, no 2 de outubro, né, a gente teve o primeiro foco em Parnaíba, né, confirmação laboratorial, e dia 15/10 a confirmação no município de Santa Rosa Velha do segundo foco. São esses dois focos, né, que a gente tem atualmente. Aqui o produto do nosso laboratório, que é o relatório de ensaio, mostrando, né, as técnicas sorológicas que foram feitas, né. Inicialmente não teve sorologia, mas o PCR foi positivo, proximalmente um animal em fase inicial, né, de infecção, não desenvolveu anticorpos, mas já tem PCR positivo, já tem o isolamento também foi detectado e no sequenciamento também foi possível ver que realmente era o vírus da peste suína clássica, né. Aqui algumas datas, só para você ilustrar o tanto que esse escopo para a gente, a palavra rapidez, né, agilidade, ele é importante. Então, o Serviço Veterinário Oficial coletou esse material dia 30/9, ele deu entrada no laboratório dia 14/10, às 13 horas, tá? O ELISA já saiu no mesmo dia. O PCR, no dia seguinte, já tinha resultado. Então, você vê bem, do dia que o Serviço Veterinário Oficial coletou, a amostra, o tempo que ela demorou para poder chegar. Mas o nosso resultado saiu de um dia para o outro. O isolamento, ele demora um pouco mais, pelas duas passagens que eu falei com vocês, que é obrigatório ser feito pela técnica, então a gente não pode mandar a célula se multiplicar mais do que ela normalmente multiplica, né? A gente tem que esperar o multiplicamento a multiplicação, desculpa, da célula. Então, com isso, essa data, ela está dentro do normal. E aqui a data de sequenciamento, que a gente gostaria que fosse um pouquinho mais curto esse prazo, mas é devido àquela questão que eu falei para vocês do copo meio cheio, meio vazio, mas a gente está trabalhando em rede e o importante é que a gente tem esse sequenciamento. O importante é que o PCR seja rápido, porque é nele que a gente vai tomar as medidas de ações aqui no foco, tá certo? Agravar nas medidas de ação. Ainda bem, né, gente, que esses focos de 2019 e 20 eles aconteceram em granjas de subsistência. Então, essa é a característica, né, das propriedades que estão tendo foco de peste suína clássica. Se começa a ter isso, né, a ter essa doença, agraçar essa doença dentro da zona livre, isso seria um problema. Então, aquele foco de Alagoas, de um lado do rio estava Alagoas, do outro lado do rio a gente já tinha um outro estado e dentro da zona livre, e aí seria um problema real para a gente, porque a gente poderia inicialmente perder um status, teria que conter esse foco, toda a exportação poderia estar comprometida, tá certo? Então, você vê o risco que a gente tem, né, tendo ainda uma zona infectada e todo o trabalho que a gente tem pela frente de conter esses focos e adquirir esse status de zona livre completa, né, para o Brasil inteiro, para poder cada vez mais conseguir mercado e conseguir cada vez mais ter uma sanidade suína adequada para poder dar condições aí para esse nosso mercado que é tão importante, né, que é o mercado pecuário nacional. Eu não poderia deixar de colocar a foto de todos os meus colegas que trabalham no meu setor, né, mas aqui não caberia todo mundo estar envolvido com o diagnóstico, porque desde o pessoal da recepção, pessoal de produção de e-mail, então todo mundo, né, não está aqui esse pessoal, o pessoal de suporte, esse aqui é o pessoal que está ligado diretamente, né, meus colegas estão ligados diretamente com o diagnóstico, né, mas você vê que todo fluxo de trabalho que eu mostrei, o tanto de gente que precisa ter uma pessoa para estar dentro da segurança e ao mesmo tempo outra para poder já começar a prova molecular, outra para fazer a sorologia. Então, assim, o fluxo de gente e trabalho envolvido é muito grande, né? Aqui algumas pessoas que eu não sei porque no WhatsApp não gostam muito de colocar foto, e outras, né? Não é que a gente tem um gato na equipe, não, mas tem gente que gosta de colocar foto de um gato, né? Eu coloquei, né? Gosta tanto do gato, então coloquei aqui de brincadeira. E só para ilustrar, né, gente, eu acho que a excelência da nossa equipe está relacionada com a heterogeneidade dos profissionais. Então, a gente tem biólogos na nossa equipe, nós temos farmacêuticos,
e temos veterinários. E por ter essa heterogeneidade, um complementa o trabalho do outro. Então, aonde um é um pouco falho, o outro é supremo. Então, isso faz da equipe uma equipe competente. Uma equipe, gente, que somando todos os títulos, não querendo ser soberbo nem nada, mas somando os títulos de mestrado, são 12 mestrados da equipe como um todo, e somando todos os títulos, são 8 doutores no setor. Então, isso dá uma dimensão da equipe, né? E eu acho que até o gato deve ter pós-graduação aqui na equipe, de tanto mestre e doutor que a gente tem. Eu agradeço, desculpa se eu passei um pouquinho de tempo aqui, mas eu agradeço, então, aí, estou aberto aí, qualquer dúvida, para a gente conversar. Uhum. A companhia até já liberou o acordo aí, só não consegui falar com a parte autora, que ela não tem advogado e eu não consigo falar com ela. Vixe, advogado é brabo, não que enfia advogado no meio... Sim, eu vou ter que continuar tentando, senão vai já perde grana, viu? Anselmo, obrigado pela apresentação, não, cara. Quem não tiver... Bota mudo o microfone, por gentileza. Já coloquei. Anselmo, maravilha, deu para ver o esforço que é feito, né? Alguns dados impressionantes, né? Mas eu tenho uma série de perguntas para você, Anselmo, e vai mais por curiosidade também, né? Primeiro, eu queria que você relatasse uma coisa que, observando aqui na Segal, é essa inter-relação entre laboratórios LFDA e os laboratórios dos estados, né, o que você chamou de credenciados. Como é que você está vendo a inter-relação, flui a comunicação, está funcionando o esquema estadual acoplado ao esquema federal, laboratorial? O que você tem para me dizer disso? Aí depois eu sigo outras perguntas. Rodrigo, com relação aos credenciados, nosso relacionamento é muito bom. Então, assim, tudo que a gente demanda deles e os contatos que a gente tem com eles são contatos, assim, muitas vezes direto, porque demanda essa rapidez muito grande. Então, assim, não tem problema nenhum nesse escopo com relação ao credenciado. Com relação a Segal, eu acho que cada vez mais a gente está tendo esse contato mais aproximado, né? Então, tipo, eu acho que tudo que o LFDA faz, realmente a Segal tem que ter um conhecimento, talvez ela não consiga, ou num tempo anterior não conseguiu acompanhar, mas agora eu acho que cada vez mais isso tem se estreitado e isso é bom, porque isso dá um apoio para a gente, porque quando está tudo muito bom, tudo muito bem, né? Mas quando você tem um problema, você não ter a Segal do lado e ela não está envolvida naquilo ali, isso gera uma série de transtornos, né? Então, eu vejo com bons olhos para esse escopo, não vejo problema nesse relacionamento. E mais especificamente, Anselmo, em relação aos órgãos de defesa estaduais, eles chegam a acessar vocês aí? Você chega a ter inter-relacionamento com eles? Rodrigo, eu não sei se isso é desejável, né? Vou até ser bem sincero aqui, mas a gente tem sim. E sim. Por essa necessidade de ter uma rapidez. Então, por exemplo, nós temos uma amostra chegando numa sexta, num sábado, num domingo, e a gente precisa ter um contato, por exemplo, com um coordenador de programa, em que diretamente ele fala com a gente, Anselmo, você vai ter alguém, o Marcelo, né? Você vai ter alguém para poder receber essa amostra no sábado, e a gente entra em contato com o motorista para poder pegar essa amostra no aeroporto. E isso a gente, pelas redes sociais, o WhatsApp, isso ocorre diretamente, sabe? Não, a minha pergunta não é de cercear ou ampliar a comunicação, é saber se o esquema Suasa vem funcionando, no seu ponto de vista de defesa agropecuária, adequadamente, pelo menos nessa área que você domina, sabe? Os órgãos estaduais de defesa têm uma comunicação boa com o órgão federal de defesa, que é o DSA, né? E junto aos laboratórios, se você está encontrando algum problema ou não, ou está funcionando bem azeitado. Não, sem problema, viu, Rodrigo? Tanto esse escopo de hemorrágico quanto de vesicular, ele é bem harmônico entre órgãos de defesa, governo federal e o laboratório. A gente não tem problema nem de relacionamento, nem de dificuldade de comunicação. Às vezes, Rodrigo, eu acho que cabe um pouquinho de mais celeridade do Ministério com os órgãos de defesa, entendeu? Mas a comunicação direta com o laboratório, eu não vejo problema nenhum. Perfeito. Eu ia te perguntar sobre automação, mas aí você foi mostrando lá que você já tem algumas etapas automatizadas, né? Então,
Eu nem sei se caberia mais automações nessa área que você trabalha, ou se você já está bem abastecido. Olha, a gente tem um projeto que está dentro da gestão estratégica aí, junto com a Segal, que é a aquisição de um extrator que ele permite fazer mais amostras. Isso, principalmente, não para esse escopo, Rodrigo, mas é pensando no aquático, sabe? Porque o aquático, a quantidade de amostras tem sido muito grande, então aquele extrator que eu mostrei na foto tem outros modelos que permitem uma automatização de mais amostras, sabe? Ok. Mais uma pergunta antes de passar para o próximo, mais uma ou duas, né? Você apontou dificuldade de obtenção de insumo aí na parte de sequenciamento, né? Salvo engano. Me chamou muita atenção porque nessa gestão minha, da Andrea, a gente vem batalhando muito, Anselmo, muito para aplicar os recursos na compra de reagentes, de manutenção dos equipamentos, de padrões, de qualificação de equipamentos, enfim. E eu queria, acho que talvez até conversar com a André, acho que ela está presente aqui, para a gente debater um pouco sobre essa dificuldade de aquisição, porque acaba que o orçamento não está faltando esse ano. Ano que vem vai ser ruim. Ano que vem vai ser osso, mas esse ano até que está tendo orçamento. Eu queria debater, Andréia, se você estiver me ouvindo, sobre questões administrativas, como que é o processo de compra, porque tanto eu quanto você, a gente está investindo muita energia, né, em aplicar mais recursos na área finalística, né? E aí quando eu vejo esse apontamento, eu fico isso, sabe? Rodrigo, antes da Andréia comentar, até desculpa, André, só queria colocar uma posição também que esses materiais de biologia molecular, que são de sequenciamento, você tem uma dificuldade muito grande, principalmente o sequenciamento de nova geração, devido a prazo de validade. Por exemplo, os kits de Illumina, por exemplo, você tem um prazo de validade de 6 meses para esses insumos. Normalmente, demora 90 dias para fazer a importação. E como a gente tem uma dificuldade para poder fazer essa aquisição pelo próprio trâmite, né, administrativo, isso é uma dificuldade muito grande. Se a gente tivesse, eu sei que não tem, mas se tivesse, por exemplo, um fundo em que a gente conseguisse rapidamente fazer menção desse recurso, né, isso facilitaria bastante, né? É que eu estou achando que o problema não é recurso, Anselmo. André, vamos lá. Por gentileza, me ajuda aqui. Eu acho que é uma batalha, todos os FDAs estão envolvidos, né, em tentar cada vez mais melhorar o processo, encurtar o processo, mas infelizmente não é só da parte interna e do procedimento em si que a gente tem problema, né? Igual eu comentei com você agora, essa nova legislação que saiu, que exige o ETP, mudou algumas coisas na compra, ela entrou com um negócio de sustentabilidade. Aí exige, por exemplo, sei lá, da empresa que produz um reagente químico, que ela tem uma licença, sei lá o quê. A outra empresa que produz, sei lá, kit de PCR, tem uma, sabe? E as empresas não estavam preparadas para isso. E a gente tem discutido com a CJU, que está exigindo, né, que a gente coloque essas exigências no edital, né, do cumprimento das empresas. A gente está tendo item deserto, muitas vezes, porque não tem ainda no mercado empresa que está atendendo. Isso é uma novidade, isso está acontecendo agora. A gente tem empresas que, não sei se desonestas ou não, mas que entram no processo, talvez já tendo ou já imaginando a dificuldade que vão ter de entregar o produto, mas entram, ganham com menor preço, tarará, tarará, e na hora de entregar não entrega. Isso para nós eu acho que é a pior coisa, e a gente não consegue cercar essas empresas, a gente não consegue tirar elas. Quando a gente consegue, beleza, né? Já são empresas marcadas e tal. Mas a empresa muda o CNPJ, muda o nome, então muitas vezes a gente não consegue perceber, né, que a gente está caindo nessa furada lá na hora de fazer o pregão, de assinar as atas. Tem também essa coisa que o Anselmo falou do prazo de validade. Essa coisa do prazo de validade, algumas vezes a gente consegue resolver com uma entrega parcelada, mas não é sempre que a gente consegue fazer isso, depende da forma como você faz o contrato. Então, assim, são muitos detalhes, realmente. E, fora todos os problemas que a gente já tinha antes, essa nova legislação trouxe mais coisas que além da gente ter que aprender
a montar, né, o edital e o processo dentro da legislação nova, ainda tem essa coisa das empresas atenderem alguns itens lá, algumas determinações que foram feitas e que as empresas não estavam preparadas para isso. O tempo todo a gente fica tentando exatamente buscar ideias e formas de melhorar o processo. Em alguns destes processos, a gente já aprendeu o caminho. Agora também teve a mudança da CJU, que antes era em Minas, né? Agora é no Brasil todo, então nossos processos têm ido para Belém, têm ido para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, né? Tá todo mundo trabalhando tipo online, né? Então, são pessoas que não conhecem, às vezes, então a gente está meio que começando a mostrar o que a gente é, o que a gente faz para a CJU. Em alguns momentos tem advogados, né, até bem tupetudos, vamos assim falar, e a gente fica meio enfesada, mas a gente está tentando se mostrar mesmo, né, mostrar como a gente trabalha e tudo. Os processos do Primar, né, de aquisição de insight proficiência, que estavam redondinhos, voltaram a dar problema por causa dessa mudança dos avaliadores, né, de quem faz o parecer, dos pareceristas. Então, assim, é muita coisa, não é uma coisa só. São muitas arestas para serem acertadas. Então, André, além da Lei 8666, ainda tem outros regulamentos que tem que ser observado, e essa não conhecimento da CJU, que antes era local, agora ela é descentralizada, confunde muitas das vezes um laboratório desse tamanho com o que está comprando essa quantidade de coisa, né? Fala que é laboratório, pensa que é um laboratório preço, né? Porque segundo grau, né? É meio complicado. Anselmo, mas assim, e todos que estão ouvindo, né? Nós, gestores aqui de Brasília, quanto os coordenadores de LFDA, sempre estamos imbuídos em tentar aplicar o máximo de recurso na área finalística. Esse é o nosso mote, tá, pessoal? Quero que vocês tenham isso em conta. Realmente, comprar no serviço público não é fácil. Eu pedi a André para se manifestar aí para vocês verem, talvez já conhecem, né, a dificuldade que é. Meus superiores aqui não entendem isso. Eles acham que fazer compras num LFD é a mesma coisa que comprar aqueles picolé azulão. Simples, não é? Aí eu tive que explicar para eles que a gente precisa, que muitas das vezes agora, no final do ano, sobra muito recurso orçamentário, né? Seja financeiro, seja de custeio, seja de investimento. Só que eu até brinco lá com o secretário de Defesa Agropecuária, assim, que a gente é mais roceiro da fazenda, né? E tem aquelas máquinas de triturar capim, camerun, cana, né? Professor secretário, o nosso triturador de cana está pequeno para o tanto de cana, que é o dinheiro que você está colocando. Então, embucha. Ou a gente fraciona esse feixe de capim ao longo do ano, planejado, né, que é o planejamento, a liberação tempestiva de recursos, né, que a gente chama, ou você me dá mais potência de motor, né, fortalecendo as DADs, né, o setor de compra, o setor administrativo, que eu chamo aqui toda hora do moto propulsor do laboratório, porque sem reagente, sem compra, o Anselmo deu uma atrasada lá no sequenciamento dele, né? Então, afeta a eficiência do laboratório. Mas, enfim, é só dar esse recado para vocês todos, que nós, gestores, estamos imbuídos cada vez mais em fornecer as condições, as melhores condições de trabalho, seja de infraestrutura. Eu vi equipamentos bons, Andréia e Anselmo, colocados em bancadas que poderiam ser melhores, tá? Então, isso não passa livre do meu olhar. Eu tenho vontade de reformar todos os LFDA, da vontade de construir laboratórios altamente atualizados, ou reformar todos os laboratórios. Se eu fosse dono da caneta, eu compraria aviões para fazer transporte de amostras de defesa agropecuária. Sério, porque eu vejo o peso da defesa agropecuária no agronegócio nacional, né? Simplesmente não tem saúde pública e não tem comercialização de mercadorias sem um laboratório forte, sem um transporte ágil de amostra. E o Anselmo acabou de mostrar aí a distância entre a coleta e a chegada da amostra no laboratório.
Veja a ineficiência sendo gerada. Obviamente, antes de comprar o tal do avião para a defesa agropecuária, assim como a Polícia Federal tem, vamos ver se a gente consegue melhorar contratos de transporte, né, mais convencional. Porque quando eu falo isso, e eu falo aqui em Brasília, eles olham para mim arregalado assim. Mas porque vocês não sabem o valor, o retorno que o agronegócio traz para o Brasil. Se soubesse, se tivesse isso realizado dentro da cabeça, vocês avançariam nas aquisições. Bom, Anselmo, última coisa. Aí eu libero para os outros. Recentemente eu tive em Campinas, no laboratório Sirius. Não sei se você já viu falar nesse acelerador de partículas, né? Ele trabalha lá com a luz chamada síncrotron, que faz o mapeamento da superfície molecular, atômica, de superfícies, sejam elas vivas ou inertes, né, inorgânicas, né? Está em andamento aqui no Brasil, encabeçado pelo Ministério da Defesa, aí eu estou te perguntando como virologista, tá? Um projeto de construir um NB4 humano, tá? Então um BSL-4, acoplada a esse acelerador de partícula no síncrotron, né, que faz toda uma varredura, né, molecular do vírus, né? Você vê a aplicabilidade de juntar essas duas tecnologias, acoplar um BSL-4 junto a um acelerador de partículas, Anselmo? É necessário ter essas imagens, é necessário ter essa visualização o que ajudaria no diagnóstico e no fornecimento de tratamentos, por exemplo? Agora sim, agora é loucura total, tá? Soltar sua mente. O Rodrigo, a gente tem que se balizar, né, pelas normas da UIE. Então, no manual da UIE, a gente não tem nada relacionado a esse tipo de técnica, não, sabe? Eu acho que isso que você está descrevendo está muito relacionado à pesquisa. Eu acho que entre esse acelerador de partículas que a gente tem hoje, a gente tem muitas melhorias para serem feitas, entendeu? E a UIE não tem essa técnica. Então, eu não vejo para o Serviço Veterinário Oficial hoje, e nem a longo prazo, assim, a longo prazo, não, a médio prazo, nada que a gente possa ter uma aplicabilidade. Mas a biologia molecular, ela tem uma rapidez muito grande, sabe? O que eu estou falando aqui hoje, daqui 5 anos você vai falar assim, nossa, mas você falou para mim, pois é, porque muda, entendeu? Então, a gente tem que se preparar. E eu vejo, assim, com muita tristeza, os nossos centros de pesquisa, as nossas universidades, tudo isso que poderia andar junto com o Serviço Veterinário Oficial e poderia dar um suporte nesse momento, perder força nesse atual momento que a gente está passando de economia, de governo e assim por diante. E vejo com tristeza, porque eu me formei e estudei desde escola pública até a universidade, tudo público, né? E o que eu tenho de notícia de todos os meus colegas, professores, orientadores e tal, é de que está piorando. Então, acho que entre esse gap aí de tudo isso que eu falei, do Serviço Veterinário Oficial, das instituições com bioacelerador de partículas, nós estamos perdendo muita coisa e não se constrói ciência indo para o topo. Se constrói ciência lá do início, passando por meio, para poder chegar no topo, entendeu? Entendi. Bem colocado. E quando o ambiente está crítico assim, Anselmo, nós, serviço público, temos que buscar também nossas reengenharias de processo, né? É o que a gente vem fazendo aqui no LFDA e na rede como um todo, né? Gostaria muito de ver também as universidades nesse movimento de inovação, de administração, de gestão também. Isso é muito importante para não piorar isso que você mencionou também, né? São mentes brilhantes que estão lá dentro, lá tem faculdades de administração, de gestão, né, pública, gestão de empresas, podia pegar aqueles gênios e trabalhar em pró, né, da autossustentabilidade em épocas difíceis, né? Mas por hora só, esse ato, na verdade, é para a saúde humana, né? Gerencialmente, eu achei muito espetacular você conectar uma luz síncrotron, né, um acelerador de partículas, junto a um NB4 humano. Não existe isso no mundo, mas eu também não sei se é possível, cientificamente, isso ser feito. A priori, eu estou apoiando a ideia, mas eu já alertei os generais lá que a primeira pergunta a ser respondida é possível fazer essa conexão e que resultado vai dar, né? Você falou em modelo chave-fechadura de proteínas, né? Vai precisar, além dessa tecnologia, outras tecnologias mais profundas em nível atômico, molecular, para descobrir mais?
Normalmente, eu obtive resposta de virologistas, não precisa disso. Professores renomados, todos conhecidos de vocês aí. O que eu pedi foi paciência e eu fiz até analogia com aquele filme Interestelar. Se de repente a gente está na fronteira do conhecimento, senhores. De repente a gente está voando, estamos nos conectando com planetas que a gente nem conhece e logo de cara a gente vai falar um não. Por favor, estudem, avaliem antes de falar um não. Para novas tecnologias, para novas possibilidades. Mas, Anselmo, é isso. Eu vou ficar por aqui e deixar os outros falar também. Muito obrigado pela apresentação. Beleza. Então, a próxima que levantou a mão é a Andréia. Eu acabei escrevendo. Eu queria só parabenizar a apresentação, realmente eu achei que foi muito boa, muito didática, já vi outros comentários aqui com relação a isso também, né, que ficou muito fácil de entender todo o processo. Isso é legal, porque muitas vezes a gente fica focado, né, só quem coleta amostra, só quem envia, só quem faz a análise, né, só quando sai o resultado. Então, você conseguiu passar por todo o processo e facilita o entendimento, né, das dificuldades, do ganho, né, que a gente tem por ter essa estrutura. Eu achei que foi muito bom, você está de parabéns, era só isso. Obrigado, André. Tá bem, então, a Ana Cristina Rocha. Boa tarde. Parabéns, Anselmo. A Andréia já falou o que eu ia falar, né? Você é sempre muito objetivo e claro, apesar dos assuntos serem complexos. Acho que aqui tem um pessoal bastante diverso, não tem só veterinário. Eu acredito que pelos comentários do chat aqui, o pessoal conseguiu realmente entender qual é o processo do diagnóstico, né? Me chamou a atenção uma coisa, que o isolamento de vacina clássica não está acreditado no INMET. A gente andou discutindo durante muito tempo esse tipo de coisa lá nas nossas reuniões do manual, e a CEGAL estava elaborando uma política com relação à priorização como é que fica realmente essa priorização das acreditações e dos ensaios de proficiência. Então, essa é uma pergunta, nem é diretamente para você, mas eu queria uma atualização disso, porque eu não estou acompanhando esse processo e queria saber se isso evoluiu em algum ponto e, na verdade, para vocês tem algum motivo para esse ensaio que eu acredito, no meu ponto de vista, que é um ensaio crítico, né? Ele não está acreditado pelo INMET. Era isso. A princípio, né, Ana, o ensaio assim, que a gente vê como o mais importante, né, para poder fazer a acreditação é o PCR. Ele já está acreditado há muito tempo, e o ELISA também. O isolamento é importante, sim, né, sem sombra de dúvida. Você fazer o isolamento de um foco, você realmente está com o vírus e mostrar que ele está presente, né, viável, ele é extremamente importante. E eu acredito que seja uma técnica que, caso tenha esse direcionamento para poder fazer a acreditação, a gente não tem nenhuma dificuldade, porque a gente tem os materiais de referência, a gente tem as cepas já isoladas, né, de campo, né? Então, assim, eu acredito que se tiver essa demanda de que ele necessite ser acreditado, isso não tem nenhuma dificuldade para nós. Eu entendo que para o nosso cliente, quem é nosso cliente? O Departamento de Saúde Animal, a principal técnica é a molecular. E, assim, no caso do isolamento, ele é uma técnica bem laborosa, bem difícil. Eu não vejo, assim, uma contestação, até mesmo, viu, Ana, com relação a auditorias externas, de falar assim, mas seu método não é acreditado para o isolamento, porque se eu tenho acreditação no molecular, eu já consigo fazer a notificação para o IER. Por exemplo, o foco de Alagoas foi feita a notificação para o IER e demorou um pouquinho mais de tempo para sair o sequenciamento, né, e o isolamento e assim por diante. Mas o foco já foi declarado para o IER. Então, essa é a técnica principal para as medidas sanitárias. Se tiver um ganho, realmente, que justifique ele ser acreditado, porque a gente sabe dos custos e das dificuldades de um método acreditado. A gente não tem dificuldade, mas eu acredito que a principal técnica mesmo, que é a molecular, o PCR, esse sim tem o principal ganho, por exemplo, numa auditoria externa que vinha, a gente saber que ela saber que é uma técnica acreditada. Não sei se eu respondi, se era isso que você queria. Não era isso que eu queria mesmo, eu só queria ressaltar por isso a importância de
ter uma política para a rede com relação aos critérios de escolha dos ensaios para ter acreditação e a periodicidade dos ensaios de proficiência, como isso tem que ser feito, se tem alguns ensaios críticos que a gente vai ter que fazer proficiência com prazo mais curto, se a gente adota aquela medida do IMET que é a cada 4 anos, a cada 2 anos, eu não sei como é que isso está sendo conduzido. O Rodrigo levantou a mãozinha aqui, acredito que é isso que ele vai falar. Obrigada. Isso e mais outra coisa também, que vocês me deixam curiosos aqui. Ana, eu não sei se está documentada essa política, mas recentemente, eu conversando com o Leandro, acho que foi no meio do ano agora, a gente relatou e escreveu para os coordenadores, no nosso grupo lá, para aplicar recursos na aquisição de interlaboratoriais, de padrões, de materiais de referência, para garantir bem isso aí que o Anselmo falou, sabe? Antigamente a política da Cegal era validar todos os 2.000, sei lá quantos metros que a gente tem, e a gente sabe que isso é inviável, como o Anselmo exemplificou aí, e talvez ineficiente também, tendo em vista que você tem outros métodos mais alvo, né, a ser acreditados, né? Mas, de fato, essa política clara está faltando. A gente conseguiu agora, lá junto com a Ernesto, levantar o escopo da rede LFDA, que para mim, eu já estava achando que era cocô de índio, todo mundo sabe que existe, ninguém nunca viu fazer esse levantamento, mas conseguiu sair esse levantamento finalmente, e a gente começa, com base nessa clareza do que cada LFDA faz, a poder escrever com mais objetividade essa política, né? Você tem toda a razão, e o Anselmo, gostei muito da sua resposta, Anselmo, muito lúcida, muito pé no chão, tá? Você quer comentar alguma coisa, Ana? Mas antes, tão um pouquinho que eu vou perguntar para o Anselmo, sobre o sequenciamento, né, Anselmo, que você falou que é trabalhoso, né, isolamento, desculpa. O isolamento é trabalhoso, etc e tal, né? E foi até alvo da pergunta da Ana. O sequenciamento de nova geração substitui esse isolamento, Anselmo? Me explica aí. E se ele é melhor, mais fácil, mais sexy? Me conta aí. Mais sexy, eu acho. Então, não, são técnicas com direcionamento diferentes. No caso do sequenciamento de fragmento, eu escolho uma região normalmente que vai me dar alguma informação. Não adianta eu escolher uma região de detecção que vai me falar é peste suína. Tem que ser uma região com uma variabilidade que me permite diferenciar as cepas e colocar elas numa organização de similaridade ou não, tá certo? Isso é o de fragmento. Eu desenho uma região do meu interesse. Esse sequenciamento de nova geração, ele me permite também desenhar regiões até maiores, ou até mesmo fazer o sequenciamento completo. Eu vou dar um exemplo assim concreto, sabe, Rodrigo? Por exemplo, se a gente tivesse um sequenciamento de nova geração funcionando, rodando assim na rotina, naquele ano de 2014, 2015, que a gente teve a entrada do Sêneca no Brasil, a gente demorou um pouco para detectar o Sêneca. E essas amostras foram para fora do país e falaram assim, é Sêneca. Aí, quando falaram que era Sêneca, a gente foi desenhar os primers, tanto de PCR quanto para sequenciamento. O sequenciamento de nova geração, ele permite colocar ali e fazer um sequenciamento, por exemplo, de tudo quanto vírus que estaria numa determinada amostra, tá certo? Metagenômica, que eles chamam, né? Então, assim, isso dá um ganho para a defesa sanitária extraordinário, porque a defesa sanitária, ela não pode estar focada somente no que a gente sabe que tem e que pode detectar. A gente tem que estar focado nas doenças exóticas, e cada vez mais nós vamos ter que estar focados para essas doenças exóticas. A partir do momento que a gente elimina doenças que são já controladas em outros países, um exemplo claro disso é a febre aftosa. Na hora que a gente não tiver mais febre aftosa e não tiver mais, não temos, né? Mas não tiver nem vacinando mais, você pode ter certeza que os outros países vão começar a pegar outras doenças, tá certo? Então, assim, essas doenças exóticas, no caso do sequenciamento genético, de uma metagenômica de nova geração, um sequenciamento de nova geração, é uma técnica para o sequenciamento de alta valia para a gente ter na rotina. Não é ter hoje e aí daqui fica 2 anos sem ela, mas a gente tem que ter constantemente para trabalhar sempre com ela e contar com ela, entendeu? Não é uma técnica que você vai falar assim, eu não vou usar nunca. Eu posso passar 1 ano sem usar ela, mas naquele momento eu tiver ela e usar ela, pronto, fechou a chave para poder me dar um diagnóstico aí bacana e eu trabalhar de uma forma como o Serviço Veterinário Oficial tem que trabalhar.
Beleza, só para te avisar que eu sou muito entusiasta do NGS, ou WGS. Vou deixar que tá no meu radar. Ana. É só uma última colocação. A respeito da minha aquela outra fala, né? Que é o seguinte, eu acho que a gente tem laboratórios que tem, até não é o caso tanto de PSC, porque os escopos são diferentes, mas a gente precisa ter uma política realmente da CEGAL com relação à acreditação e com relação à ensaio de proficiência, porque é muito difícil eu explicar por que o laboratório A tem acreditação e faz ensaio de proficiência a cada 1 ano daquele ensaio, o laboratório B não tem acreditação, ou tem acreditação, mas faz ensaio de proficiência a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, ou a cada 4 anos. Eu acho que isso precisa ser uma política da CEGAL mesmo, isso já tinha sido colocado que ia ser visto pela CEGAL. Nós chegamos a discutir isso quando a gente estava elaborando o manual, a gente até chegou a elaborar uma lista, né, um capítulo, né, sobre isso, e resolvemos retirar porque começou uma discussão, mas a gente tem um monte de laboratórios públicos, os laboratórios públicos credenciados não necessariamente vão conseguir cumprir essa regra, às vezes a gente não tem dinheiro e a gente não consegue cumprir a regra, então acho que precisa ter uma coisa muito clara, né? Há uns tempos atrás, a gente respondeu um questionário onde foi pedido os ensaios de proficiência da rede inteira para colocar para responder um questionário, e quando eu avaliei isso junto com a Ana Polino, me estranhou muito a quantidade de ensaios de proficiência da área de diagnóstico animal, uma quantidade que eu considerei bastante pequena, frente às outras áreas que tinha uma quantidade de proficiência gigantesca em 1 ano. Então, acho que essas discrepâncias precisam ser avaliadas e precisa ser avaliado o que é crítico e a gente precisa fazer ensaio de proficiência, fazer pelo menos um esforço para que faça todo ano, ou ter uma política de a cada 2 anos, ou a cada 2 anos ter que varrer o escopo. O que realmente a gente precisa se dedicar a isso ou não. Porque se a gente não tiver uma política clara e uma definição sobre isso, acho que a gente está jogando dinheiro fora em alguns momentos e pecando por não ter ensaio de proficiência ou acreditação em algumas áreas que talvez a gente possa ser cobrado e possa dar algum problema no futuro. Ana, deixa eu só recomentar um pouco, aí eu passo para a André, que está com a mão levantada. Então, a gente vem, né, esse trabalho aqui na CEGAL com a gente, evoluindo e buscando perseguindo esse tipo de política há tempos, né? Tem hora que não sai, porque não dá para sair por falta até de amadurecimento ou de conhecimento, né? Então, veja você que com o trabalho de gestão, coleta de indicadores, gestão orçamentária, e a gente vem conhecendo cada vez mais a rede LFDA por dentro, né? Com a diretriz de se estabelecer o sistema de gestão da qualidade aqui, começando no Ernesto e percolando todos os LFDA, a gente vai conseguir fazer essas políticas de modo mais claro, né? Então, eu vou pedir paciência, né, para todos, né? Isso está no nosso radar. E está vendo aí a publicação da IN, né, da Instrução Normativa que organiza os LFDA, já é um avanço. Como eu falei anteriormente, os escopos dos LFDA agora estão definidos, né? Tá vindo sistemas informatizados que vai nos ajudar a escrever essas políticas, né? Realmente fazer defesa agropecuária, pessoal, com papel carbono, igual nós fazemos atualmente, com dados espalhados aí em papéis, em planilhas, Excel, não é profissional, não reflete o tamanho da importância da nossa atividade, né, frente aos recursos que nós temos. Eu costumo dizer que nós somos sabotados, né, pelo sistema como um todo, né, o Anselmo reclamou aí para onde está indo a pesquisa nacional, e está correto, a gente está sendo sabotado. Se a gente não tiver a perspicácia, a resistência, resiliência de reinventar processo de trabalho e reinventar ritos de trabalho, automatizar onde é possível, a gente é engolido por essa sabotagem toda. Então, assim, Ana, com tranquilidade eu te garanto que isso vai chegar, tá? Não sei se ainda eu, coordenador geral, espero que sim, mas pelo andar da carruagem, isso está no radar do Ernesto, está no radar de todos nós aqui. Essas políticas, até porque compõem indicador de eficiência de laboratório, tá bom? André, desculpa te atrapalhar. Sem problema.
até se lembrou uma situação aí, um laboratório desse tamanho, parará, com papel carbono, é impossível, tarará. Hoje nós ficamos praticamente o dia inteiro sem conseguir acessar a pasta P por causa de um problema, abriu 500 chamadas para a CGTI e nada, eu acho que até agora nada. Então, assim, a sabotagem aí que eu falo. Realmente é muito complicada a situação que às vezes a gente passa aqui, que não dá vontade de chorar. Mas voltando ao que eu queria falar sobre o ensaio de proficiência, eu acho que hoje a gente tem que atender aos 4 anos que o Inmetro coloca. Eu imagino, eu vou falar por mim, mas eu acho que cada laboratório pensa mais ou menos da mesma forma. A gente tenta cobrir de 2 em 2 anos, repetir o ensaio, porque a gente nunca sabe se no próximo ano vai poder. Então, para nunca chegar nos 4 e não ter condição, para não atender o Inmetro, então a gente tenta fazer pelo menos de 2 em 2 anos a repetição do ensaio. A dificuldade que a gente tem com ensaios da área biológica comparado com a área química é número de provedores, né, bem menor, e às vezes a dificuldade mesmo de conseguir trazer a amostra. Então, realmente é bem limitado o número de ensaios, o número de provedores, não é culpa nossa, é o que tem no mercado disponível, e às vezes a dificuldade da aquisição, de transporte, etc. Às vezes a gente esbarra nisso, a gente abre o processo, anda com ele, anda, e no final a gente não consegue concluir, que seria, né, o recebimento da amostra a tempo de fazer a análise, colocar o resultado e receber lá a confirmação da proficiência nossa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente for mudar o critério do Inmetro, né, que são os 4 anos, para não dar um tiro no pé, para depois não criar uma regra que a gente realmente não consiga atender. Os 4 anos do Inmetro, eu acredito que, por enquanto, está muito bom. E ainda tem a parte do escopo representativo, né, que o Inmetro permitiu que a gente participasse de ensaios por escopo representativo. Então, às vezes, eu tenho 4, 5 métodos diferentes dentro de um escopo representativo. Então, eu não preciso participar para os 5 métodos, eu posso participar para um, que é o escopo representativo. Uma área que consome realmente muito recurso, né? As coisas são caras, ainda tem o transporte, que também, às vezes, sai mais caro que a gente, às vezes, ganha, né? Participa de outros órgãos que são públicos, às vezes eles fazem a doação da amostra, eles têm interesse em trabalhar com isso, e a gente tem que montar o processo só para fazer o transporte, e às vezes isso é caro. Então, eu só queria falar assim, vamos tomar cuidado para não criar uma regra que depois a gente realmente não consiga atender, e, claro, os laboratórios credenciados, ou os outros laboratórios vão cobrar isso da gente, né? A gente mesmo e os outros laboratórios. Então, é só ter cuidado, assim, porque as áreas são diferentes mesmo, e até então, nesses anos de acreditação que a gente tem conseguido cumprir a exigência do Inmetro. A gente não teve nenhuma não conformidade por não ter participado quando se existe no mercado. A gente tem não conformidade por não ter conseguido adquirir, mas porque não tinha no mercado disponível. Então, é isso. Acho que a Ana quer falar. Está com a mãozinha levantada. É só mais uma última observação. Andréia, esse foi exatamente o ponto que a gente discutiu nas nossas reuniões do manual e chegamos à conclusão que a gente não ia colocar nada como prazos fechados, né? E a gente até tirou o capítulo, a parte que falava de ensaio de proficiência, de periodicidade de ensaio de proficiência do manual por causa disso. Justamente por causa dessa série de dificuldades que você listou. Só que, assim, eu acho que a gente é muito complicado a gente explicar para o auditor externo por que o laboratório A consegue e o laboratório B, que é da mesma rede, não consegue. Então, talvez a gente tenha que traçar alguma estratégia e tenha que traçar alguma política para a varredura desses ensaios, porque, inclusive, o que é parte significativa do escopo tem entendimentos, muitas vezes, diferentes dentro da mesma área, se a gente comparar LFDAs diferentes. Então, assim,
um LFDA considera uma coisa e outro LFDA considera outra. Então, acho que, pelo menos dentro das mesmas áreas, a gente precisava estabelecer algumas políticas, determinar o que são esses ensaios significativos, determinar o que é essa varredura do escopo e em quanto tempo ele tem que ser feito, porque a gente está correndo sérios riscos, porque a gente tem, por exemplo, laboratórios credenciados que fazem exames para trânsito de bovino vivo. Na hora que chegar uma missão da União Europeia aqui, ou de outros países que recebem esses animais vivos, eles estão cumprindo a regra do INMEPRO, que é a cada 4 anos. Isso atende, a gente pode fechar um mercado, porque a gente simplesmente se omitiu, né? Eu entendo, Rodrigo, que assim, não é uma omissão porque a gente quer se omitir, não. Eu acho que as coisas foram acontecendo, eu acho que a gente tem uma série de prioridades, as demandas vão atropelando todo mundo, né? Mas eu acho que tem algumas coisas, como a desnotificação obrigatória, imediata para o OIE, que é o que a gente está discutindo hoje aqui por causa de persina clássica, que precisam ter uma política estabelecida por nós, da CEGAL, um pouco mais apertada. Eu acho que, não consegue fazer todo ano, vamos tentar fazer todo ano, a gente precisa ter uma política, porque cada vez que a gente responde um questionário, que a gente coloca lá, que o laboratório A fez o ensaio de proficiência há 3 anos atrás, e a gente questiona, não, mas nós estamos seguindo a regra do INMEPRO. Aí, quando vai para o laboratório B, que está fazendo todo ano, não, mas a gente acha que essa doença é muito importante, vamos fazer todo ano. O laboratório C está fazendo a cada 2 anos. O laboratório D, a gente está falando do mesmo ensaio dentro da mesma rede, sabe? Eu acho que, assim, a gente precisa colocar isso como um objetivo e não pode ser a muito longo prazo, não, porque a gente pode ter algumas complicações aí que a gente já teve sinalização que vão acontecer, né? Então, assim, foi só um gancho aqui do slide que o Anselmo colocou, porque eu acho que tem muita gente aqui participando da discussão e pessoal de todos os LFDAs, então, assim, eu acho que isso precisava estar no radar de todo mundo, não só da CEGAL. Se a gente é uma rede, a gente não pode trabalhar de forma tão desconexa nesses pontos que são tão importantes. Será que a gente não pode comprar ensaio de proficiência para todo mundo? Será que a gente não pode dar uma outra solução para esse tipo de entraves, dos entraves que a Andrea falou? Eu acho que a gente precisa pensar nisso e não pode ser para muito longe, não, porque problemas estão aí na nossa porta. Como sempre, Ana. Sim, você tem razão. Está em andamento um estudo de eficiência da área de diagnóstico animal. Eu acho que até a Sheila que está coordenando isso. Sheila, se você estiver me ouvindo, eu acho que está, tenta colocar no radar essa prospecção de execução de interlaboratoriais e acreditação de métodos para a gente ser mais um ponto de informação para essa tomada de decisão que a Ana vem falando, tá? Então, Ana, como a gente está nesse processo de construção de rede, interligando, 6 LFDA por meio de sistema informatizado, nessa peleja toda, honestamente, eu sei que o seu recado é para ser mais rápido, vamos tentar imprimir essa pressa aí mesmo, mas o cenário futuro isso está bem definido em diretrizes fundamentais, de gestão da qualidade, tá bom? Mas, Sheila, esse estudo de eficiência da área de diagnóstico animal que tem andamento, coloca essa preocupação da Ana no radar, por gentileza, e vamos mensurar, vamos colocar no papel e ver qual que está o atual cenário, tá bom? Ok, Rodrigo. Vou discutir com o grupo. Não, eu vou discutir com o grupo, né? Eu tenho uma equipe trabalhando nesse projeto. Mas beleza, eu levo para a discussão do grupo. Posso falar? Pode, depois a Ana Paulina quer falar também, depois de você. Rapidinho, só com relação à rede, com relação às coisas que a Ana falou, concordo, né? Entendi o que ela colocou. E lembrar que a gente tem o primário aqui, então, talvez, claro, a gente tem que estudar a possibilidade, o tamanho do trabalho e tal, mas talvez seja possível, sim, o primário ou qualquer outro LFDA, de fazer uma aquisição para a rede, né? Isso aí, eu acho que é possível, sim. Neste caso, eu acho que não teria impedimento.
Ok? Napolino, por gentileza, parceiro. Todos, eu queria parabenizar ao Duarte, Anselmo Duarte, que eu chamei de Anselmo Duarte, que é antigo ator da Rede Globo, que eu chamei de Duarte, pela apresentação. Ele fez uma apresentação aí que me voltou alguns anos atrás da nossa rotina de laboratório, uma coisa maravilhosamente apresentada. E essa semana nós tivemos uma reunião do programa da febre aftosa, que teve um assunto paralelo correlacionado a isso aí, e dizer que a ferramenta da biologia molecular ela é importantíssima. Ninguém traz uma rapidez, traz oportunidade de você realmente agir de uma maneira rápida para as ações de defesa, a partir dos resultados. Mas que é importantíssimo a história da vida do LFTA Minas Gerais, quando não existia a ferramenta da biologia molecular, a utilização do isolamento viral. Então, o isolamento viral, eu considero ainda extremamente importante. Eu acho que toda a gestão tem que ser focada na manutenção desse método diagnóstico, porque, principalmente, ele vai fornecer a possibilidade da gente cultivar os agentes, sejam eles de origem viral, seja de origem bacteriana, e formar bancos de cepa. O Duarte falou aí, né, de uma cepa de vírus da peste suína africana, que ele adaptado à célula vero, que ela está no laboratório desde 1984. Na verdade, essa cepa já é lá do Forte 78, né? Foi uma adaptação. Mas então, a importância de nós termos esse banco, né? Esse banco de vírus, de bactérias, e esse só vem a partir de isolados de campo, né? Dentro dos nossos freezers, para trabalhos, para futuramente você fazer um isolamento e fornecer isso aí, no caso de uma emergência, para uma fabricação de vacinas e assim por diante. Então, acho que é importantíssimo. E Pedro Leopoldo sempre teve um excelente laboratório de cultivo de célula, um laboratório que está com... Né, a gente parabeniza demais ao laboratório de cultivo celular. Tem células hoje com critérios de controle de qualidade altíssimos, e que os isolamentos virais, eles, quando são realizados, eu tenho certeza que todo mundo fica extremamente satisfeito por ter uma cepa isolada, caracterizada dentro de banco de cepa. A exemplo disso foi o Sêneca, que deu muito trabalho para ser isolado, né, nos estudos lá dentro do laboratório, optou-se por importar uma cepa de célula, e foi a única cepa que realmente a gente viu que o isolamento foi positivo. E essa cepa está aí, que é a cepa que está circulando, mas só foi possível a partir de um estudo de bancada mesmo. Porque o que a literatura falava, vamos usar a célula tal, nunca se isolou, não. Então, a questão do isolamento é muito importante que ela seja mantida. Tá? Então, era só essa colocação que eu gostaria de fazer. Parabéns, Duarte, mais uma vez. Excelente sua apresentação. Obrigado. Não substitui, então, né, Anselmo? Sequenciamento de nova geração, o sequenciamento total, não substitui. Rodrigo, esse cara que falou aí é aquele gato que apareceu, sabe? Lá no último slide. Esse é o gato seco, entendeu? E esse cara que falou é o Napolino. O Napolino, para mim, é o meu mestre junto com o Marcelo, sabe? E ele tem as posições muito lúcidas, né? E eu acho que laboratório é muito bacana quando a gente mostra a foto dos equipamentos, das automatizações, das instalações. Mas laboratório não é nada sem as pessoas. E o Naná é um cara que construiu aquilo tudo, entendeu? Junto com outras pessoas, mas ele foi o cara. E ele é muito lúcido em falar isso, e falar que a frase é a seguinte: nenhuma técnica substitui a outra, elas se complementam. Isso é uma coisa que eu venho falando nas reuniões, quando a gente participa com o DSA, porque nesses tempos difíceis é normal que a gente queira cortar custos, né? E cortar coisas que normalmente o pessoal fala, não é a prioridade hoje, e acabam
colocando desculpas disfarçadas de técnica para uma coisa econômica. Por exemplo, a quantidade de diferenciais, entendeu? Diminuindo. As técnicas também, que são técnicas básicas de virologia também, querendo diminuir, entendeu? E isso tudo é um risco muito grande, porque isso, como a Naná falou, é uma construção. Isso não acontece de uma hora para outra, entendeu? Isso são anos de trabalho, não só de recursos empregados, equipamentos, mas de pessoas que vieram construindo isso. Então, essa excelência que a Naná falou do cultivo, você ter um cultivo celular e você colocar uma política para poder um cultivo funcionar, isso é muito difícil mesmo. E a gente tem um cultivo de excelência. E o Marcelo está continuando isso que o Anapolino deixou lá. E essas técnicas básicas da virologia, como o isolamento que o Naná falou, elas não podem morrer em hipótese nenhuma, porque elas têm a sua importância. O que o Naná falou de ter um sepário, né? Isso é extremamente importante. Olha, recentemente a gente recebeu o pessoal da Coreia do Sul, que vieram mostrar alguns kits, né? Rápidos para poder fazer diagnóstico tanto de febre aftosa quanto de sênica. A gente tinha vários isolados de sênica e naquele momento, com os kits deles, a gente já conseguiu detectar que os kits deles não estavam tão aptos. Eles mesmos ficaram super satisfeitos porque a gente tinha um sepário ali na mão para poder mostrar. Então, o recado que o Naná falou com relação a pessoas, com relação a técnicas, eu assino embaixo. Eu assino embaixo quase tudo que a Anapolino fala. Eu não faço tudo porque é o gato seco, né? Mas... Não era só isso, Duarte. Obrigado, Rodrigo. Era nesse sentido. Fortalecer o esquema de diagnóstico que nós temos hoje de excelência. Né? Obrigado pela atenção. Obrigado, Duarte. Isso aí, Naná. Obrigado, cara. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Acho que não, Luiz. A Ana levantou a mãozinha. Não, acho que não, se não tem mais pergunta, como a Sheila me pediu para participar de outra coisa aqui, queria ver se ela e a Anapolino podiam ficar, que a gente já mata o negócio. Ok, Aninha. Eu posso, Ana. Então, Luiz, já temos no próximo tempo o LFDA Connection de sexta, não vai ser feriado, né? Novamente. Isso, na próxima sexta-feira, então, o Marcos vai falar sobre o tratamento daquela demanda da análise de petróleo. Uhum. Deixa eu achar aqui o tema certinho. E vai ser as ações de resposta da Secretaria de Defesa Agropecuária frente ao incidente do derramamento de petróleo. Pelo Marcos Pinheiro de Sá. Bem bacana esse trabalho também. Uma resposta rápida do mapa. Confuso no início, porque a gente foi colocado lá para resolver isso de modo súbito, né? E teve afirmações hilárias, né? Que o peixe era muito inteligente, não pulava na mancha de óleo. E só conturbava as coisas, assim, o trabalho, né, as interferências externas, mas foi uma resposta muito, muito bacana da área laboratorial. Anselmo, obrigado pela aula. Show de bola, vamos tentar continuar sempre mantendo esse fortalecimento que você e o Anapolino aí enalteceram, né, junto a nós aqui, da necessidade de defesa animal, né. Bacana. Eu estou tentando pegar os exemplos que vocês têm de sucesso na área de defesa animal e eu estou tentando replicar na área de fitopatologia, cara, de diagnóstico vegetal também, né? Ver se a gente consegue fazer esse paralelo, porque tem muito a evoluir na parte vegetal, na área de diagnóstico. Ficou para trás, de fato. Aí eu estou pegando os exemplos, as falas, as vivências da área animal para ver se transporta para lá. Bom, obrigado, pessoal. Ana, você está com a mão levantada ainda? Quer falar mais alguma coisa? Napolino também? Não, desculpa, esqueci de abaixar. Napolino também baixou. Fala, Ana. Tchau, gente. Falou, valeu. Um abraço. Tchau, Tchau, Duarte. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Falou, Marcelo. Obrigado. Bom final de semana, pessoal. Bom descanso. Bom final de semana.